Olá, graça e paz, boa noite. Eu sou o pastor Fabiano e prazer mais uma vez estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor de forma online aí, culto mais compacto, né? Uma meditação breve da palavra do Senhor. Mas o importante é que estejamos juntos nesse momento difícil que nosso país vem atravessando, crise na saúde, a crise na política, no governo. Mas o importante é que nós servimos ao Senhor Jesus, a nossa esperança está no Senhor e nós podemos interceder pela nossa nação, podemos interceder para que as coisas se resolvam, para que as coisas se ajeitem, e é importante a gente estar em oração e intercessão nesse momento e confiando e crendo no Senhor, para que logo nós possamos estar todos juntos buscando a presença do nosso Deus presencialmente. Mas enquanto não pudermos, vamos assim de forma online compartilhar a palavra do Senhor e também buscarmos a sua presença e também, por que não, louvarmos o seu nome. Ok? Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos por essa semana que está findando, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Te agradeço porque aqui em casa todos estamos bem, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, nos sustentado. Eu te louvo e te agradeço por isso. Te agradeço também pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando ou ainda vão nos assistir e que também estão passando bem. Louvado seja o teu nome pela vida de cada um deles, ó Deus. Reconhecemos o milagre do Senhor nessas situações. E aqueles que estão enfermos por essa enfermidade, a Covid-19 ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor alcance agora, Pai, com a tua graça, com o teu poder para curar, dando a cura, libertação e salvação, Pai Santo. Aqueles que não podem ficar em casa, que precisam trabalhar, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, e que aqueles que podem ficar em casa, Senhor, consigam vencer a ansiedade, consigam vencer, ó Deus amado, o tédio às vezes, e desfrutem desse tempo, como um tempo precioso na tua presença, e também consigam glorificar e bendizer o teu nome. Que não venha faltar nada a ninguém, que o Senhor esteja guardando, cuidando e suprindo a necessidade de cada um para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar ao Senhor? Junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença. Quero ser paz em tuas mãos, pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser, vem inundar. Quero mais, Senhor, muito mais, Senhor, eu quero mais de tua presença.
nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, transbordar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, Jesus, te conhecer, Jesus, te conhecer, Jesus, te conhecer. Aleluia, Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos mais e mais de Ti, Pai. Necessitamos de Ti, Senhor, mais do que o nosso alimento, necessitamos de Ti mais do que o ar que respiramos, necessitamos do Senhor na nossa vida mais do que qualquer outra coisa. Que a Tua graça, a Tua misericórdia sejam derramados sobre nós a cada dia, de modo, Senhor, que possamos desfrutar do Senhor, nos alimentar de Ti, nos saciar em Ti e buscar a Tua presença. Nesse momento em que vamos meditar na Tua palavra, que Tu venhas falar conosco, que Tu venhas, ó Deus bendito, de encontro, Pai amado, com a nossa necessidade, não olhando, ó Deus, para a nossa incapacidade, não olhando, Senhor, para o nosso pecado, para a nossa imperfeição, mas que possamos ser, Senhor, tocados, que possamos ser, ó Deus bendito, edificados pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor, então. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e nós vamos fazer a exposição hoje, meditar no final do capítulo 1, a partir do verso 24 e até o verso 29, ok? Então, aos Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29. Diz assim o nosso texto: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Muito bem. Como você se sente diante de uma situação adversa? Como você está se sentindo agora? Diante dessas incertezas, diante desses problemas, diante dos inconvenientes que essa situação toda que estamos passando nos submete e nos obriga a passar. Qual é a sua sensação? Não é? Você está ansioso? Está nervoso? Preocupado? Desesperado? Indiferente? Como é que você a sua maneira, o seu estado de espírito nesse momento? E outra pergunta é como você tem se expressado nesse tempo? Como nós estamos nos expressando nesse tempo? Quais têm sido as nossas palavras? Qual tem sido o nosso discurso? Como tem sido o nosso comportamento? Quando escreve essa carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma, não é? E ele escreve essa carta da prisão para ajudar na instrução daqueles irmãos, daquela igreja recente que estava passando por dificuldades. E Paulo, nesse trecho aqui do capítulo 1, após falar da sua oração, após falar a respeito
do seu ministério, do seu apostolado, após falar da sua saudação, da forma como ele enxergava aqueles irmãos na igreja em Colossos, ele fala agora da sua situação e dos seus sentimentos, não é? Paulo, estando na prisão, ele fala de como ele estava se sentindo naquele momento em relação à sua situação e em relação à situação da igreja, de acordo com a situação que a igreja de Colossos estava passando. E o discurso de Paulo é que mesmo naquela prisão ele estava conseguindo sentir alegria, mesmo naquela como é que eu vou fazer? Mesmo naquela privação de liberdade, Paulo conseguia sentir alegria. E essa alegria, segundo o apóstolo Paulo, ele fala que ele consegue sentir mesmo nessa situação porque ele tem consciente que o sofrimento do discípulo e ministro de Jesus, não é, reconhecendo a sua responsabilidade e as prerrogativas que são próprias do ministério, as prerrogativas que o ministério impõe. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu tenho alegria, isso está no verso 24 já que nós lemos, eu sinto alegria aqui na prisão porque eu tenho consciência que o ministro, o servo, não é, o diáconos, como nós lemos lá na nossa última reflexão, não é, discípulo de Cristo, ministro de Jesus, ele tem responsabilidades e tem algumas prerrogativas que são impostas pelo ministério. E Paulo fala que mesmo estando naquela situação, ele se alegra por poder cumprir, mesmo sendo privado da liberdade, poder cumprir com essa responsabilidade do ministério, e ele chama essa responsabilidade de preenchimento das aflições de Cristo, através da pregação do Evangelho a todos os homens, no cuidado aí com a igreja do Senhor Jesus. Então, a iniciativa do apóstolo Paulo, o sentimento dele na prisão, de acordo com como ele mesmo diz, é a alegria pelo fato de que como discípulo e servo de Jesus Cristo, ele está podendo cumprir com a obrigação, com o chamado, com as prerrogativas que são próprias do ministério, porque não basta que nós tenhamos títulos, e Paulo nunca esteve preocupado com o título, mas ele esteve preocupado sempre em cumprir com aquilo que é exigido do ministro. É muito comum nós vermos pessoas que abrogam títulos para si, mas não cumprem com as prerrogativas que os títulos exigem. Não é? Querem apenas as glórias das funções, mas não querem passar pelas aflições das funções. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, que ele se alegrava por poder cumprir o seu ministério e preencher a aflição do Senhor Jesus. Jesus veio, pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Jamais ninguém poderá fazer aquilo que Cristo fez. Mas, depois de ter pagado o preço dos nossos pecados na cruz e ter ressuscitado ao terceiro dia para nos dar vida eterna, Jesus deixou um trabalho, uma missão por fazer. Não é? E essa missão que é para todos nós fazermos, é o que o apóstolo Paulo chama aqui de preenchimento das aflições. Ele estava dizendo que ele estava conseguindo preencher as aflições do Senhor Jesus, os espaços que Cristo havia deixado para ser ocupados pelos seus filhos, pelos seus ministros, pelos seus discípulos. Era para o apóstolo Paulo, como deve ser para nós, um privilégio, não é, de podermos servir a igreja do Senhor Jesus, levando e pregando o Evangelho a todos os homens e cuidando da igreja do Senhor. E Paulo fala a respeito dessa ministração do Evangelho e desse cuidado com a igreja nos versículos que estão a seguir. No versículo 25, o apóstolo Paulo fala da responsabilidade de ser um instrumento para o cumprimento da palavra de Deus em favor da igreja. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, não é, que é pequena, a menor de todas as sementes, mas quando ela é plantada, quando é cultivada, ela se torna uma grande hortaliça. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a uma medida de fermento que uma mulher mistura numa porção de farinha e ela leveda toda a massa e essa massa cresce. Na visão
do profeta Daniel na Babilônia, o reino de Deus é a pedra que é cortada sem o auxílio de mãos humanas, e ela estava sendo lançada contra os pés da estátua que Nabucodonosor viu na sua visão, e ela destrói todos os reinos da terra e se torna um reino maior do que todos os reinos e um reino que não tem fim. E o apóstolo Paulo estava dizendo isso aqui no versículo 25, que eu e você, assim como ele, devemos nos alegrar e assumir a responsabilidade de sermos instrumentos de Deus para o cumprimento da sua palavra em favor da sua igreja. Eu e você temos feito isso? Eu e você temos nos alegrado por termos recebido do Senhor a responsabilidade de fazer com que a palavra de Deus se cumpra na igreja? Ou temos nos escondido, principalmente nesses dias em que estamos privados aí dos nossos cultos presenciais, na sua maioria? No caso nosso, estamos tendo apenas no domingo à noite. Temos aproveitado esse tempo e temos assumido esse nosso lugar na igreja do Senhor Jesus como instrumentos para o cumprimento da palavra, seja anunciando o evangelho àqueles que não conhecem, seja demonstrando na nossa própria vida, com o nosso testemunho, que realmente somos filhos de Deus, somos discípulos do Senhor Jesus. Estamos preenchendo as aflições do Senhor Jesus Cristo, dando sequência à obra que Ele iniciou, ou estamos apenas nos escondendo? Então, o apóstolo Paulo estava feliz aqui, porque ele estava podendo cumprir com a responsabilidade de ser um instrumento para que a palavra de Deus se cumprisse em favor da igreja. No verso 26, ele continua dizendo que ele estava alegre, porque ele estava preenchendo as aflições também do Senhor Jesus Cristo, na pregação do Evangelho e no cuidado com a igreja, através da responsabilidade de ser um instrumento para a revelação da palavra de Deus à igreja. Havia uma palavra a ser anunciada, havia um mistério a ser pregado, havia uma novidade. O Evangelho, você sabe, a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. Havia uma boa notícia para ser dada. E Paulo aqui ele está dizendo que a sua função para todos os homens, e principalmente aqui no caso da igreja de Colossos, ele tinha a responsabilidade de ser um instrumento de Deus para revelar a verdade do Evangelho. Uma das ameaças que a igreja estava enfrentando era o ataque dos gnósticos, que diziam que só poderia ser salvo quem realmente alcançasse plenitude de conhecimento. Plenitude essa de conhecimento que não poderia ser alcançada por uma pessoa qualquer. Somente uma classe especial de pessoas poderiam alcançar o conhecimento tal que o credenciasse para a salvação. Mas Paulo estava dizendo que não, que ele estava preenchendo as aflições de Cristo, tendo cuidado de anunciar a palavra, tendo cuidado de cuidar da igreja do Senhor, e esse cuidado envolvia a responsabilidade de ser um instrumento para a revelação da palavra de Deus à igreja. Eu e você temos também sido assim? Temos nos alegrado nesses dias em que estamos vivendo, porque temos aproveitado as oportunidades que Deus nos tem dado para ser um instrumento de revelação do Evangelho de Jesus Cristo àqueles que não conhecem? Nós vivemos num mundo praticamente analfabeto de Bíblia. Muito poucas pessoas conhecem a palavra de Deus. E não poucas pessoas estão sedentas de conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Muito poucas pessoas têm a noção exata do que é o Evangelho, de quem é Jesus, da palavra de Deus, dos mistérios da fé. E eu e você que já experimentamos essa palavra, nós temos como prerrogativa do nosso nome de discípulos de Jesus, esse título que carregamos, de sermos um instrumento de Deus para revelar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. E você que ainda não entende o Evangelho plenamente, procure um cristão perto de você e diga: olha, eu tenho sede de conhecer a palavra de Deus. A Bíblia para mim é um mistério que eu não consigo compreender. O Evangelho tem sido para mim uma mensagem obscura, não muito clara, eu não consigo compreender. Aqueles que realmente servem a Jesus alcançaram a revelação do Evangelho e podem compartilhar com você. E você que já conhece a Cristo, tem pessoas à sua volta, com certeza, que estão esperando uma palavra sua, para terem os olhos abertos e o coração transformado através da revelação da palavra de Deus. No verso 27,
o apóstolo Paulo fala agora que essa sua responsabilidade nesse processo de preencher os sofrimentos de Cristo, e que trazia e era o motivo da sua alegria naquele momento, era a responsabilidade de ser um instrumento para a fundamentação da fé e da esperança da igreja. Está lá no verso 27. O apóstolo Paulo está falando com aqueles irmãos e dizendo para eles dessa forma: a esse Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Paulo estava dizendo aqui que o seu trabalho com relação àqueles irmãos de Colossos e principalmente entre os gentios, Paulo pregava assim aos judeus, mas a sua mensagem era especialmente destinada aos gentios. Ele estava dizendo que para ele era uma alegria poder contribuir com a fundamentação da fé daqueles irmãos, porque hoje em dia, e sempre foi assim ao longo da história, pelo que a gente vê na Escritura Sagrada, as pessoas, quando ouvem o Evangelho, quando vêm para Cristo, elas se sentem muito felizes e muito empolgadas, Jesus falou a respeito disso quando contou a parábola do semeador. Ele falou a respeito de sementes que caíam na beira do caminho, entre os espinhos, sobre as pedras, que simbolizavam pessoas que recebiam até a palavra com alegria, mas quando vinham as lutas, as tentações, as dificuldades, as tribulações da vida, elas cedo desistiam de seguir o Evangelho, de seguir a palavra de Jesus. E Paulo está falando disso com relação àqueles irmãos, que eles precisavam ser fundamentados na palavra, eles precisavam fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança, e ele estava dizendo que a ele havia sido dado essa incumbência de trabalhar com eles para que eles fossem instruídos e tivessem a revelação desse mistério que de Cristo está em todos e é a esperança da nossa glória, a esperança da nossa salvação. Porque se nós não estivermos bem fundamentados na nossa fé e na nossa esperança, cedo nós desistiremos, muito cedo nós abandonaremos a fé e o Evangelho, muito cedo nós nos deixaremos contaminar pelo mundo, muito cedo nós deixaremos que o mundanismo, o secularismo, todas essas filosofias que nos cercam nesse mundo, nos desviem da fé e nos façam perder o olhar, o foco principal do Evangelho, que é a nossa redenção, que é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. O cristão é um peregrino que vislumbra a linha de chegada, e a linha de chegada é a eternidade com Cristo. Nós já somos salvos por Cristo aqui, já caminhamos com Ele aqui, e a nossa esperança, o nosso objetivo é chegar ao fim dessa caminhada e encontrar o nosso Redentor. Mas se essa fé não estiver bem fundamentada, se a nossa esperança não estiver bem clara para nós, como disse o apóstolo Pedro, se a nossa fé, se a nossa esperança não for viva, e se a nossa herança não for incorruptível, se nós não estivermos focados em alcançar a herança incorruptível, que é a glória da vida eterna nos céus, e se a nossa esperança não for viva, não é de que nós realmente cremos que o Senhor Jesus está vivo e nos aguarda na eternidade, cedo nós desistiremos. E para nós temos sido também esse instrumento que fundamenta a fé daqueles que estão mais fracos, temos sido instrumentos de Deus para levar pessoas a crer e permanecer crendo no Senhor Jesus, ou talvez somos os primeiros a desanimar as pessoas. Quando alguém chega animado perto de você, dizendo que conheceu Jesus, que está tendo experiência com Deus, que está crescendo na fé e no relacionamento com Cristo, você é aquele que incentiva essa pessoa a crescer mais? Ou será que nós somos aqueles que dizem assim, eu também já fui assim, há muitos anos eu também conheci o Evangelho, e eu também já tive essa mesma alegria, mas isso aí é fogo de palha, isso aí é o primeiro amor, isso aí vai passar também, eu já enfrentei muita coisa nessa vida e hoje eu não sou mais assim, não tenho mais esse mesmo entusiasmo, porque a igreja é complicada, as pessoas são difíceis e você vai ver, um dia você também vai ver que isso vai passar. Isso não é de Deus, isso é maligno, é diabólico, Você não deveria fazer isso, muito pelo contrário, deveria incentivar a buscar a Deus e principalmente olhar o exemplo dessas pessoas para
também crescer no relacionamento com Deus, talvez trazer um reavivamento ao seu coração, talvez voltar ao primeiro amor e ter uma fé bem fundamentada e uma esperança viva. Eu estava lendo o relato de um pastor que foi convidado para ir à África para dar treinamento para os pastores africanos de uma determinada comunidade. E quando ele chegou lá, ele viu um entusiasmo tão grande naqueles irmãos, uma fé tão viva, uma esperança tão latente. Ele viu aqueles irmãos tão felizes em servir a Jesus que ele disse assim: quem foi ministrado na verdade fui eu. Eu fui para lá para ensinar alguma coisa a eles, mas quem aprendeu fui eu, porque eu voltei com o meu coração aquecido, eu voltei com a minha fé renovada. E que nós também sejamos instrumentos do Senhor. Nós temos essa responsabilidade de preencher as aflições de Cristo Jesus com alegria, como disse o apóstolo Paulo, sendo esse instrumento para a fundamentação da fé e da esperança da igreja do Senhor Jesus. E por último, aqui no verso 28, Paulo fala também dessa alegria dele em completar as aflições do Senhor Jesus Cristo por conta da sua responsabilidade de ser um instrumento para conduzir a igreja no processo de santificação. A igreja, ela existe para ser santa. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser santa. Nós estamos vivendo um tempo de uma crise de santidade na igreja. Não é um relativismo, é um secularismo, é um mundanismo dentro da igreja de Jesus. O pecado está se acomodando cada vez mais nas nossas comunidades. Nós estamos abrindo mão da sã doutrina, abrindo mão da disciplina, dos bons costumes, da moral até dentro da igreja às vezes, não é? Então, pessoas que se dizem cristãs, mas não têm uma boa conduta moral, não têm saúde espiritual, não têm vigor, não têm alegria no coração, não é? Você não consegue diferenciar mais um cristão de um não cristão, nem pelo palavreado, nem pela maneira de se vestir, não é, nem pela maneira como se comporta, como cuida dos seus negócios, como vive na sociedade. Né? Temos as redes sociais aí que de vez em quando aparecem algumas fotos de cristãos aí que nos desanimam, nos escandalizam, não é? E nós não podemos nos conformar com isso. A igreja do Senhor Jesus, ela foi fundada para ser santa. Ela precisa ser imaculada, ela precisa ser perfeita, ela precisa estar limpa e sempre se limpando e sempre estando renovada. No versículo 28, o apóstolo Paulo falou que a este Cristo anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas imperfeitas, mas que não se contentam com a imperfeição, não se contentam com o pecado, não são complacentes com aquilo que desagrada a Deus. E todo cristão, todos nós temos a responsabilidade de sermos um instrumento do Senhor para conduzir a igreja nesse processo de santificação. Eu preciso me santificar e ajudar com que os meus irmãos se santifiquem. O apóstolo Paulo estava dizendo isso, que ele tinha que apresentar as pessoas perfeitas ao Senhor Jesus. Escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tenha do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu e você, assim como Paulo, precisamos cuidar disso, cuidar da nossa santidade. Não é? A igreja do Senhor Jesus é santa. Nós estamos num mundo que está impregnado pelo pecado, as concupiscências, as cobiças, as tentações estão à nossa volta a todo momento, tentando nos seduzir, nos contaminar, nos distrair, nos destruir. Mas eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos a função de sermos luz do mundo e sal da terra. Nós temos a incumbência de tirar as pessoas da escuridão e não entrar na escuridão que elas estão vivendo, de frear a corrupção no mundo e não de contribuir para que a corrupção aumente. Não é? É uma responsabilidade grande que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós completamos as aflições de Cristo e isso deve ser um motivo de alegria para nós quando nós somos um instrumento que conduz a nossa vida e a vida de outras pessoas, como Paulo estava fazendo aqui nesse processo de santificação. Então, quando é que eu e você, assim como Paulo, podemos nos alegrar por preencher as aflições de Cristo? Quando somos instrumentos para o cumprimento da palavra de Deus em favor da igreja, como somos um instrumento
quando somos um instrumento para a revelação da palavra de Deus à igreja, quando somos um instrumento para a fundamentação da fé e da esperança da igreja, e quando somos um instrumento para conduzir a igreja no processo de santificação. Nós precisamos buscar isso, precisamos desejar isso, precisamos praticar isso. E Paulo conclui agora aqui no verso 29, dizendo o seguinte: nós temos a responsabilidade dessa missão. Paulo estava dizendo aqui que a responsabilidade da missão do ministro de Cristo é que esse ministro deve se esforçar ao máximo e até a exaustão para cumprir a vontade de Deus. A carreira cristã, ela não é em nada fácil. Receber a salvação é de graça. Você ser salvo por Jesus Cristo não te custa nada. Se você não conhece a Jesus ainda, se você não entregou a vida a Cristo ainda, você que está nos assistindo, você pode hoje mesmo se arrepender dos seus pecados e clamar a misericórdia de Deus, entregar sua vida a Ele, e Ele vai transformar o seu coração, Ele vai entrar na sua vida e vai te dar uma oportunidade de ser uma nova pessoa, uma nova criatura e viver para a glória dEle. Mas uma vez tendo se convertido a Cristo, nós temos uma carreira a percorrer, temos uma vida inteira de adaptação à vontade de Deus. Não fazemos mais o que desejamos, mas nos submetemos à vontade de Deus. E quando nós olhamos para o padrão do nosso Deus, não é aquele que Jesus nos deixou, por exemplo, no Sermão do Monte, não é? As bem-aventuranças, a conduta do discípulo, a maneira dele julgar as coisas, a maneira dele julgar as pessoas, a maneira dele se comportar, como ele pratica a justiça, como ele pratica a sua vida devocional. Nós olhamos para tudo isso e falamos assim, é muito difícil ser cristão. E alguns poderiam dizer assim, é impossível ser cristão. E aqueles que acham que é impossível ser cristão estão com toda a razão, estão certos. É impossível para mim e para você nos tornarmos verdadeiros cristãos e obedecermos totalmente a palavra de Deus. Por isso é que nós precisamos de um Salvador. Esse Salvador não é só para nos salvar uma vez. Esse Salvador, uma vez tendo entrado na nossa vida, no nosso coração, Ele é que nos capacita a vivermos para a sua glória. Porque Paulo fala que ele se esforçava à exaustão, fazia tudo o que podia fazer. Ele cumpria todo o protocolo que fazia parte da sua prerrogativa de discípulo de Jesus, de apóstolo de Cristo, de líder das igrejas, de plantador de igrejas, de missionário, de conselheiro daquele povo. E ele fala assim, olha, eu me ocupo e me preocupo a exaustão. O verso 29 que nós lemos fala isso, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Então Paulo fala assim, olha, eu trabalho como se tudo dependesse da minha força, do meu esforço, da minha vontade e da minha dedicação. Mas Paulo fala, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Ou seja, Paulo trabalhava como se tudo dependesse dele, mas orava e buscava a presença de Deus como se tudo dependesse do Senhor. E assim deve ser na nossa vida. Nós devemos nos esforçar por obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, nos santificarmos, anunciarmos o Evangelho, falarmos de Cristo às pessoas, sermos um instrumento para incentivar outros, para engrandecer o nome de Cristo. Devemos ser exemplo de santificação, exemplo na conduta, exemplo em todas as coisas. Nós devemos nos esforçar ao máximo, como se tudo dependesse absolutamente de nós. Mas nós sabemos que nós não vamos conseguir sozinhos. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos buscar o poder de Deus, a graça de Cristo na nossa vida, porque é o poder dele que vai operar poderosamente através de nós. Essa força não está em nós. Nós temos a estrutura, mas o que faz essa estrutura funcionar é o poder de Deus, é a presença de Cristo, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. Porque se nós não tivermos esse agir poderoso de Cristo em nós, será apenas moralismo, será apenas um esforço moral, será apenas um esforço religioso, será apenas algo vazio, sem sentido e sem vida. A vida do cristão é a vida de Jesus Cristo. A vida do ministério do cristão é a vida de Cristo em nós. É Jesus habitando em nós que vai fazer com que nós possamos ser esses instrumentos que completam com alegria
que preenchem com alegria as aflições do Senhor Jesus Cristo. E ainda que tenhamos que sofrer, passar por tribulações, por lutas, por provações, por dificuldades, eu não estou aqui de maneira alguma pregando um evangelho derrotista, não é isso, não é? Nós podemos crescer, prosperar, ser abençoados, ter saúde, ter paz, ter uma boa família, ter uma casa abençoada, estudarmos, nos graduarmos e crescermos em muitas áreas da vida secular. Mas nós não podemos achar que isso é a bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus para nós é quando nós somos esses instrumentos que completam as aflições de Cristo, que abençoam a igreja, que revelam o evangelho, que fundamentam na palavra, que contribuem para a santificação, que aumentam a esperança do povo, que são verdadeiramente pessoas que promovem a santidade no meio do povo de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. E para isso precisamos nos esforçar ao máximo, como se tudo dependesse de nós, mas buscarmos a presença de Deus na nossa vida, como se tudo dependesse dele. Porque assim teremos essa mesma alegria que Paulo teve e preencheremos com certeza essas aflições, cumpriremos o nosso papel como cristãos na nossa geração. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, a Tua palavra ela é viva, santa, poderosa, eficaz, suficiente para nós. Ó Deus, nós já conhecemos a Tua palavra, conhecemos o Evangelho, somos felizes, ó Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos alcançou com a Sua graça, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu acesso à vida eterna em Cristo Jesus, através da ressurreição dele ao terceiro dia, após ter morrido na cruz do Calvário e pagado o preço dos nossos pecados. E agora nós temos essa incumbência de preencher as aflições de Cristo, continuar o seu trabalho, de sermos um instrumento do Senhor por onde andamos, ó Pai. Isso nos alegra, porque o Senhor poderia ter feito isso sem a nossa ajuda, o Senhor poderia ter feito isso sem a nossa contribuição. Mas o Senhor usou pessoas para que o Evangelho chegasse até nós. Usou o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, pastores, mestres, professores. Tantas pessoas foram bênção na nossa vida e nos trouxeram a Tua palavra até nós, ó Deus. E nós recebemos com alegria essa palavra. Mas nós queremos, ó Deus bendito, crescer em sabedoria, na fé, na esperança, na santidade, na espiritualidade, no amor. E queremos ser instrumentos do Senhor, Pai, para também revelar os mistérios da fé àqueles que ainda não conhecem, para fundamentarmos, ó Deus, aqueles que precisam, ó Deus amado, crescer na fé, na esperança e para suportarem as tribulações e as lutas que tentam nos derrubar e nos fazer perder a fé. Queremos ser instrumentos, ó Deus, para a santificação da Tua igreja. Queremos, ó Pai amado, que o Senhor nos use poderosamente através do Teu Espírito Santo para sermos bênção na nossa geração, Pai. Sabemos que temos que nos esforçar, mas o nosso esforço somente não é suficiente. Nós também precisamos do Teu poder na nossa vida. Então que o Teu poder nos capacite a cada dia, nos impulsione a darmos o melhor de nós. Como disse o apóstolo nesse texto, Pai amado, que pratiquemos, ó Deus, o Evangelho até a exaustão, para que o Teu poder opere poderosamente através da nossa vida e o Teu reino cresça e o Teu nome seja engrandecido e o Teu nome seja glorificado sempre. Tem misericórdia de nós, consagramos o nosso final de semana a Ti, pedimos a Deus que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor venha visitar o lar de cada um daqueles que vão assistir, ó Deus amado, essa mensagem e que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre cada um deles, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém? Muito obrigado você que esteve conosco aí esse tempo, ok? Esse vídeo também será postado lá no nosso canal do YouTube. Se você puder, se inscreva lá, ative a notificação, compartilhe. Nós precisamos crescer também nessa caminhada de divulgação desse canal para que a palavra do Senhor chegue ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês. Até domingo. Domingo teremos a transmissão online do nosso culto também, querendo o Senhor Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Se você puder, fique em casa, ok? Que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos.